Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Salmos de número 84. Amém? Salmos de número 84. Glória a Deus. A família preciosa também que está conosco, Júnior Andriele, né? Segunda vez do Júnior, terceira da Andriele, que bênção ter essa família preciosa aqui. Tem mais alguém que está nos visitando? Primeira ou segunda vez, terceira, amém? Hoje a chuva espantou um pouco, né? Mas fico feliz pelo número de pessoas que ainda assim vieram, amém? Glória a Deus. Salmos de número 84, diz assim o texto: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, e o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou a casa, e a andorinha encontrou um ninho para si, onde acolha os seus filhotes. E eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa e te louvam perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, e de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 em outro lugar. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, do que permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, e bem nenhum sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, feliz é o homem que em ti confia. Vamos orar. Pai, nós te bendizemos, adoramos teu santo nome. São benditos aqueles que confiam no Senhor, aqueles que amam a sua presença. E diante do Senhor pedimos, Pai, traz tua revelação, traz teu conselho, tua sabedoria. Vem esclarecer nosso entendimento, Pai. Queremos compreender a profundidade desse texto e toda a sua dimensão, que ela possa trazer sentido para a nossa existência, luz para o nosso caminho, que ela possa, ó Deus, esclarecer nossas mentes. No nome de Jesus oramos, amém e amém. Glória a Deus. Interessante que este salmo de número 84 foi escrito pelos filhos de Corá, a descendência de um homem que a Bíblia diz que se levantou contra Moisés, que se rebelou contra o homem que Deus havia levantado, mas Deus poupou a descendência dele, e eles continuaram exercendo o ofício no tabernáculo, enquanto estavam peregrinando pelo deserto. O interessante é que nesse texto, a Bíblia diz que eles suspiram pelos átrios do Senhor, como quem estava distante dele, como quem ansiava fazer a peregrinação até Sião, onde o tabernáculo foi estabelecido, onde depois o templo foi construído, e as 3 festas anuais que o povo de Israel fazia, e que todos os povos judeus, israelitas, vinham a Jerusalém para adorar ao Senhor nessas 3 festas anuais. Essa peregrinação que eles faziam 3 vezes ao ano, era para lembrar não apenas o tempo que peregrinaram pelo deserto, quando saíram do Egito e o Senhor os levou à terra prometida,
mas também para lembrá-los que eles peregrinavam por esse planeta, sabendo que esta não é sua casa definitiva, que eles estão indo para a Jerusalém celestial, que durante sua vida terrena estão peregrinando em uma terra que não é a sua definitiva, mas estão de passagem até chegar na Sião, na Jerusalém celestial. E o texto de Salmos 84 começa falando sobre esse amor que eles tinham pelos átrios do Senhor, por estar na presença de Deus, esse desejo de estar no altar do Senhor. E ele faz essa comparação no verso 3, assim como o pardal faz o seu ninho, e ali encontra o seu aconchego, assim como a andorinha faz o seu ninho, e encontra ali o seu conforto, assim também o salmista diz: no teu altar, Senhor, eu encontro descanso, eu encontro refrigério para a minha alma, eu encontro consolo de Deus. É interessante que no templo era comum que as aves também se abrigassem. Eles encontravam algumas fendas por onde entravam e ali construíam seus ninhos. E o salmista, ele tem uma inveja santa desses pássaros, porque eles estão aconchegados, fizeram os seus ninhos na casa de Deus. E como ele gostaria de ter um lugar assim, para estar na presença de Deus todos os dias. Ele admira os pássaros por causa disso. E a Bíblia diz ainda: bem-aventurado os que habitam em tua casa e te louvam perpetuamente. O verso 5: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. O verso de número 5 até o verso de número 7 fala sobre o quanto o salmista encontra em Deus as forças que lhe faltam, o quanto em Deus ele tem suas forças restauradas em um tempo difícil. A Bíblia então narra por meio desse salmista: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, quando passar pelo vale árido, faz naquele lugar um manancial. Assim como Abraão, assim como Isaque, que enquanto estavam peregrinando pelo deserto, cavavam poços. Eles não ficavam reclamando do sol quente e do solo árido. Eles cavavam poços até encontrar água. E ainda que os inimigos tomassem ou entulhassem os seus poços, eles iam adiante e cavavam poços novamente. A Bíblia fala desse salmista, dizendo que bem-aventurado é este homem, que nos momentos mais difíceis da vida, porque o vale árido representa exatamente essa fase difícil que muitas vezes também o cristão atravessa, mas que nesse vale árido ele consegue cavar o seu manancial, ele consegue extrair água brotando da terra em um solo árido, ele cava até encontrar. E essa analogia o salmista usa para descrever sua sede de Deus. Nos momentos em que espiritualmente parece que estamos mais secos, que estamos menos imersos na glória de Deus, nos momentos da nossa vida espiritual que parece que estamos com o coração como se fosse um deserto, um vale árido, e que não há sinal de chuva alguma, não há sinal de nenhum avivamento chegando, não há sinal de nenhum vento do Espírito soprando. É nesse momento que cabe a nós cavar o nosso manancial. Devemos provocar esse avivamento, devemos provocar esse vento do Espírito. E como é que o salmista faz isso? Ele descobre que suas forças estão no Senhor,
Em Filipenses 4, 7 também, Paulo já disse, né, que no Senhor ele tinha suas forças. Filipenses 4, ele diz assim, no verso 13: tudo posso naquele que me fortalece. Esse era o sentimento do salmista. Ele sabia que poderia encontrar forças no Senhor, nem que seriam apenas as forças necessárias para cavar esse manancial. O texto continua, verso 7 de Salmos 84: vão indo de força em força. Deus lhe dá uma medida por dia. Deus não lhe dá, muitas vezes, uma grande explosão de milagres, uma grande e efervescente presença do Espírito Santo. Ele te dá uma porção diária, necessária para que naquele dia você vença, necessária para que naquele dia você atravesse o seu vale árido, que você possa atravessar o seu deserto. Aquele que confia no Senhor, eles vão indo de força em força, e cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O que alimenta essa força, essa esperança, o que alimenta esse desejo por Deus, é criar o hábito de buscar a face de Deus. Da mesma forma como o salmista escreve que de tempo em tempo ele ia para Sião, para renovar seu pacto, sua aliança, levar suas ofertas ao Senhor, adorar ao Senhor no tabernáculo, suspirar pela presença de Deus nos átrios do Senhor. Ele conta aqui o segredo da sua força ser restaurada diariamente, era o hábito diário de cavar esses poços no deserto. O texto continua, verso 8: Senhor, Deus dos exércitos, escuta nossa oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Ele sabia que 1000 dias de trabalho braçal equivaleriam a apenas um dia buscando a presença de Deus. Tem pessoas que tentam na força do seu braço ter êxito, ter sucesso em alguma área que parece que está travada na sua vida, pois um dia apenas buscando a presença de Deus pode evitar o seu cansaço, você se afadigar e ficar exausto de uma maneira que não seria necessária. Um desperdício de energia e de esforços que poderia ser evitado buscando apenas a presença de Deus, buscando o conselho e uma orientação do Senhor. E o texto ainda diz: eu prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, e nenhum bem sonega aos que andam retamente. Eu quero te levar ainda para um texto que está no livro do profeta Joel, e no capítulo de número 2. Livro do profeta Joel, capítulo 2, e versículos de número 12. Livro do profeta Joel, capítulo 2, e versículos de número 12, diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim, de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro e lágrimas, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em bondade, e se arrepende do mal que prometeu. Quem sabe se Ele não voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a Sião
a trombeta, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, e congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, e sai o noivo da sua recâmara, e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações não façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o teu Deus? Opróbrio significa vergonha, e escárnio é o mesmo que zombaria. Então ele está querendo dizer, o profeta Joel, inspirado pelo Espírito Santo: não entregue a tua herança à vergonha, para que as nações não zombem do teu povo e digam: onde está o teu Deus? Ué, você não faz parte daquele povo que vive orando, fazendo jejum, vigília, buscando a Deus? Tua vida não está melhor que a minha? Para que os povos não digam: onde está o teu Deus? Por que ele não te responde se você busca? Eu que não busco, estou melhor que você. Você já deve ter, em outras palavras, ouvido alguém fazer esse tipo de comentário. Mas tem um detalhe, e que esse texto vai revelar. Havia um problema interno do povo de Israel. Os estudiosos, eles não conseguiram estabelecer uma data aproximada na qual esse texto foi escrito e o tempo em que o profeta Joel viveu. Qual dos reis de Israel, em qual período da história foi que Joel profetizou. Porém, as informações que o texto contém, elas levam esses mesmos estudiosos a crer que foi logo após o período do exílio da Babilônia, na Babilônia. Logo após o povo de Israel, por um decreto do rei Ciro, receber autorização para retornar a Jerusalém. E como muitos haviam se estabelecido ali na região da Babilônia, estabeleceram seu comércio, sua agricultura, apacentando ovelhas, e estavam começando a prosperar, pouca gente quis voltar para Jerusalém. E geralmente quem quis voltar eram os mais pobres, ou aqueles que ainda temiam ao Senhor. Mas 70 anos depois, algumas pessoas se esqueceram de Deus. Eles não tinham mais saudade de buscar a Deus. Os negócios dessa vida ocupavam muito do seu tempo. Eu não tenho mais tempo para buscar a Deus, porque senão eu vou perder dinheiro, eu vou perder tempo que para mim é valioso. E a Bíblia, ou melhor, o profeta Joel, se levanta nesse tempo, aproximadamente 400 anos antes de Cristo, para profetizar e dizer aos sacerdotes que eles convocassem uma assembleia solene, que eles conclamassem todo o povo para um jejum e consagração. Por quê? Porque veio um tempo de grande devastação. Os gafanhotos comeram toda a lavoura. Depois dos gafanhotos passarem diversas vezes, uma seca fez morrer o que tinha sobrado. O que brotou depois, veio a lacusta, sabe aquelas lagartas, broca, que come a raiz da planta e a planta morre? Foi o que veio depois. Ou seja, não sobrou nada. E o povo foi à miséria extrema. E isto foi a única maneira de Deus chamar a atenção das pessoas. Vocês não se importam mais comigo. Vocês esqueceram quem é que livrou vocês do cativeiro, depois de promessas que eu fiz por meio de profecia.
Eu disse que vos libertaria. Eu disse que vocês prosperariam. Mas depois de prosperá-los, vocês se esqueceram de quem fez isso. E então, depois dessa devastação, o profeta Joel manda um recado para o sacerdote, para que convoque todo o povo para um jejum. Convoque toda a nação para se consagrar a Deus. E que os sacerdotes chorassem entre o pórtico e o altar. Rasgassem o coração, não as vestes. E clamassem a Deus dizendo: Senhor, poupa o teu povo. Senhor, tem misericórdia do seu rebanho, para que ele não seja aniquilado. Para que as nações não digam: onde está o teu Deus? Cadê aquele Deus que diz que faz grandes milagres? Que nos tempos passados fez coisas memoráveis. Onde está o teu Deus? E enquanto o profeta Joel diz essas palavras em tom ameaçador, ele também traz uma palavra de refrigério, dizendo qual seria o resultado da busca, o que viria e aconteceria após o povo dobrar os seus joelhos e buscarem a Deus. O profeta Joel libera uma palavra profética de restauração sobre a vida do povo. E ele começa a descrever, no versículo 18: então o Senhor se mostrou zeloso pela sua terra, e se compadeceu do seu povo, e respondendo lhe disse: eis que eu vos enviarei o cereal, o vinho, o óleo, e dele vocês serão fartos, e vos não entregarei mais a vergonha entre as nações, mas o exército que vem do norte eu o removerei para longe de vocês, lançá-lo-ei para uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental, e subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, alegra-te e regozija-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto voltarão a ficar verdes, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará a justa medida a sua chuva, e fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo, e eu vos restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. E então comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve para com vocês de forma maravilhosa, e o meu povo jamais será envergonhado. E sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Essa é a promessa que Deus faz. Não há nenhum bem que Deus queira sonegar, não há nenhum favor que Deus queira privar você, não há nenhum bem que Ele não esteja disposto a fazer em teu favor. Porém, muitas das coisas que Deus coloca em nossas mãos são as coisas que nos roubam dEle. Você já viu que quanto mais coisa a gente acumula, menos tempo a gente tem? Antes você não tinha uma casa, depois que você adquire uma, de tempo em tempo tem que fazer uma reforma, uma pintura, uma melhoria, faz um acréscimo, faz um puxadinho, tem que cortar a grama. Você tem que passar a ter tempo agora para cuidar do que Deus te deu. Tem um carro, vai querer lavar final de semana, engraxar os pneus, né? Botar uns acessórios, aí fica mexendo no motor, regulando o motor do Fusca,
né? Não se faz mais isso hoje, né? Enfim, você não tinha um celular, ou tinha um de uma geração ultrapassada, agora tem um novo, está no WhatsApp, está no Facebook, e isso toma seu tempo. Você já percebeu que quanto mais coisas você possui, mais você precisa ter tempo para se dedicar a elas, e menos tempo sobra de qualidade para o Senhor? As coisas que Deus acrescenta não podem nos roubar da presença dEle. De tempo em tempo o salmista diz: como eu suspiro estar nos teus átrios. Se a gente se descuidar, a gente perde até o interesse pelas coisas de Deus. As coisas que possuímos roubam a nossa alegria e o prazer que antes tínhamos nele. Agora o nosso prazer está nessas coisas, nas coisas terrenas, materiais. Não está errado você ter as coisas terrenas, está errado as coisas terrenas ter o seu coração. E a Bíblia diz que nesse tempo, onde o povo de Israel sai do exílio na Babilônia, e está próspero, tem fartura de tudo, é um tempo perigoso, é um tempo em que ele está prestes a tudo ruir, tudo vir abaixo, porque se descuidaram de buscar a Deus. Se o nosso coração continuar queimando de desejo de estar na presença de Deus, e de tudo aquilo que o Senhor acrescentar em nossas vidas, nós colocarmos a serviço do seu reino, nosso cargo é para servir a Deus melhor, nossa casa é para servir a Deus melhor, o meu emprego é para servir a Deus melhor, tudo que Ele nos acrescentar é para servir ao Senhor com excelência. Se isso de fato for uma verdade, não há dúvidas de que o Senhor é o primeiro interessado em fazer acrescentar ainda mais na sua vida. Ele diz que as primeiras chuvas e as últimas, o desejo dele é acrescentar na sua vida. O texto de Salmo 84 e Joel capítulo 2, eles estão em sintonia. Especialmente Salmo 84 no verso de número 6, quando diz assim: que este homem que é bem-aventurado, cuja força está no Senhor, e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, ou seja, cara resolvidão, cara bem resolvido com as coisas que tem, ou com a escassez que tem. Se ele está no deserto, isso não diminui seu amor por Deus, ele não culpa a Deus pelos dias maus, ele continua buscando. Se ele está num tempo de bonança, ele não se esquece de Deus, ele tem gratidão e reconhece que foi Deus que deu tudo o que ele possui. Mas o texto aqui diz no verso 5, que este homem cujo coração se encontra aplanado, verso 6, ainda que passe pelo vale árido, faz dele um manancial, e de bênçãos o cobrirá a primeira chuva. A primeira chuva em Israel acontece no período de outubro, estação em que costumam plantar a safra de inverno. E a Bíblia também fala em Joel capítulo 2, no verso de número 23, alegrai-vos, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, e fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. O que é essa chuva temporã e serôdia? A chuva temporã é a primeira chuva, da mesma maneira como o Salmo 84 verso 6 diz, que o Senhor dará em justa medida a sua primeira chuva. A primeira chuva é aquela necessária para você cultivar a terra, para você lançar a semente, e essa chuva vai fazer germinar a semente que você lançou na terra. Se essa chuva não viesse no tempo certo, a estação do plantio passaria,
O inverno se aproximaria cada vez mais, e dali 1 mês ou 2, já seria tarde para plantar. Se a chuva viesse tardiamente, e eles então plantassem, o inverno chegaria antes da colheita, e o inverno mataria toda a lavoura. Então, se passasse o tempo da chuva temporã, da primeira chuva para germinar, na estação certa, eles perderiam a grande oportunidade de prosperarem naquele ano. A Bíblia diz que em decorrência de buscar a Deus, em decorrência de confiar no Senhor, de todas as suas forças estarem no Senhor, como resultado o Senhor enviará a chuva temporã para você. Mas não basta apenas a chuva temporã, você vai precisar da chuva serôdia também, porque antes do fruto amadurecer, a planta começa a crescer, e ela vai precisar de chuva ainda, pouco antes da colheita, para que o grão que está se formando dentro da espiga, dentro da vagem, esse grão ele precisa ganhar volume, ele não pode murchar. Se houver uma seca nessa estação, vira aqueles carocinho murcho, que não tem conteúdo dentro, só casca, não há alimento ali dentro. Ainda que a lavoura cresça em decorrência da chuva temporã, se a chuva serôdia não chegar a seu tempo, não haverá colheita, toda a lavoura será perdida. Deus então promete que tanto uma como a outra acontecerão no tempo devido. Há um texto ainda em Tiago, e que vai nos esclarecer o que é que o profeta Joel está falando, quando ele fala de chuva temporã e chuva serôdia. Eu quero trazer para você uma revelação, que ela se aplica aos nossos dias. Tiago capítulo de número 5, e versículo de número 7, vai falar sobre a paciência que o agricultor tem em esperar a chuva no tempo devido. Ele diz assim, Tiago 5 verso 7, sede pois irmãos pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Eis que o lavrador aguarda com paciência até receber a chuva temporã, as primeiras, e a chuva serôdia, que são as últimas. E ele diz ainda, sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados, porque o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes aqueles que perseveraram firmes, tendo ouvido a paciência de Jó, e vistes que no fim o Senhor lhe deu benefício, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. O escritor aqui, Tiago, ele usa o exemplo de como o agricultor, quando chega a época do plantio, ele lança a semente na terra, tendo nuvem ou não no céu. Porque se ele não lançar a semente, e a chuva vier, e a terra não tiver semente, ele só vai conseguir plantar quando a terra secar. Só que aí ele perdeu a chuva temporã, que faria germinar. Ele precisa lançar a semente antes da chuva chegar. O que o agricultor sabe é qual é a época que essa chuva chega. Então, sabendo que no mês de outubro a chuva temporã viria, o agricultor em Israel lançava semente na terra seca. Isso se chama fé. É você depositar em Deus, aquele que traz a chuva, toda a sua confiança.
Você olha para o céu, não vê nenhuma nuvem, mas Deus já te deu um sinal. Deus já mandou um recado para você. Deus já te avisou: eu virei com a chuva sobre a sua vida. Se você confia em mim, lança tua semente na terra. Começa a se dedicar a esse trabalho árduo de semear, porque a chuva virá. Agora, se você não lançar, você perderá a oportunidade de ver o que você lançou na terra germinar. E a Bíblia diz ainda: o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber a primeira e a última chuva. Para o que Tiago aplica esse exemplo do agricultor? O texto diz: sede pacientes em relação à vinda do Senhor. Olha só que interessante. Agora eu quero que você volte lá para Joel, e você vai ver como esses 3 textos que lemos estão interligados. Porque aqui no capítulo de número 2 e verso 28, o texto diz assim: e acontecerá depois, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. E até sobre meus servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, até que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, porque o Senhor assim o prometeu. E entre os sobreviventes estarão aqueles que o Senhor chamar. Aí vem a pergunta: se nós não tivéssemos lido Tiago, o que tem a ver uma profecia dada por Joel no verso 28 sobre o derramar do Espírito Santo? O que isso tem a ver com a chuva temporã e a chuva serôdia? O que isso tem a ver com a miséria e a fome que o povo está passando? O povo quer comida, o povo quer água, e Deus promete: eu vou derramar do meu Espírito. A chuva que vocês receberão é a chuva que descerá do alto, a presença do Espírito Santo, que distribuirá seus dons. Vossos jovens sonharão, vossos velhos terão visões, vossos filhos e filhas irão profetizar, e naqueles dias derramarei do meu Espírito. O que tem a ver o derramar do Espírito com a fome de Israel? Enquanto o povo pedia pão para comer, pedia água para beber, a Bíblia diz ainda por meio de outro profeta, que chegará o dia em que Deus enviaria fome e sede sobre a terra, e não seria fome de pão, e nem sede de água, mas da palavra do Senhor. E andariam de um mar até o outro, procurando pela palavra, e não o encontrariam. Onde é que está escrito isso? Amós? Obadias? Depois vocês me contam. Esses textos estão em sintonia. E a Bíblia diz que Deus derramaria do seu Espírito em forma de 2 chuvas. Em forma da chuva temporã e em forma da chuva serôdia. A chuva temporã foi derramada no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2. Foi a chuva, a Bíblia diz em João capítulo 12, Jesus disse, que se o grão de trigo não cair na terra, ele não morre. E se ele não morre, ele fica só. Mas se ele cair na terra e morrer, ele vai brotar e produzir muito fruto. O fruto que caiu na terra,
A semente que Deus botou na terra foi seu próprio filho. 3 dias. 3 dias depois, eclodiu, voltou. E em Atos capítulo 2, ele envia a chuva temporã. Ele envia o Espírito Santo. E os milagres começam a acontecer. E algo que nunca antes aconteceu na história da humanidade. O derramar do Espírito Santo de uma forma sobrenatural, de uma forma poderosa. Uma igreja se estabelece na face da terra. Uma igreja que centenas de tiranos, ditadores, reis perseguiram para tentar aniquilar com o cristianismo e não conseguiram. Essa primeira chuva, ela foi derramada no dia de Pentecostes, a chuva temporã. E ela veio para fazer germinar a semente do Evangelho que Jesus lançou na terra. E quando é que será a chuva serôdia? Você já está sentindo uns respingos? Você já está vendo uma nuvem negra se aproximando? O céu já está ficando todo esquisito, já está ouvindo trovoada. A chuva serôdia está se aproximando. Os tempos estão sombrios. A chuva temporã está chegando. É o tempo da grande tribulação. A chuva temporã, ou melhor, a serôdia está chegando. A Bíblia diz: Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. No início do século passado, no início de 1900, eclodiu em alguns lugares da terra, como Canadá, como Estados Unidos, alguns países da Europa, e chegou até o Brasil, no início do século passado, um grande avivamento, que até hoje é chamado de pentecostalismo. Veio daí a ramificação de muitas igrejas assim denominadas pentecostais. Passou-se 1900 anos, para que então os povos reconhecessem que entre eles está um povo diferente. Um povo que está vivendo as mesmas experiências que eram descritas em Atos dos Apóstolos. Agora, especialmente, do início da década de 90 para cá, essa população de pentecostais, que no Brasil era em torno de 5% da população, ou menos, até o início da década de 80, era um pouco mais de 1,5%. No início da década de 90, 5%. E começa a crescer esse povo. Mas não só no Brasil. Ao redor do mundo, a Austrália está experimentando um avivamento fenomenal. A Europa, onde as igrejas reformadas se tornaram museus, está experimentando um avivamento. Muçulmanos migrando em massa e se convertendo aos milhares ao cristianismo. E voltando a lotar essas igrejas que estavam fechadas e que haviam sido transformadas em museus. A Alemanha está experimentando uma conversão em massa sem precedentes na história. O Brasil se acredita que em breve seremos muito mais do que metade da população tocada pelo Espírito Santo. A chuva temporã já está começando a dar os seus primeiros respingos. Sabe o que isso significa? Tiago revela que isso significa que quando a chuva serôdia chegar, é porque a lavoura está próxima da colheita. Isso quer dizer
que a colheita vai acontecer em breve, que os frutos serão recolhidos para o celeiro celestial. Esse avivamento, chamado de chuva serôdia, ela precede o arrebatamento da igreja. Esse grande avivamento ao redor do mundo. Vamos ler de novo Tiago, capítulo de número 5 e verso 7, que diz: sede, pois, irmãos, pacientes, porque tem gente que começa a ficar impaciente, e começa a desanimar e ficar pelo caminho, e diz: sede pacientes até a vinda do Senhor. E qual é o sinal dessa vinda? E ele usa o exemplo: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber a primeira e a última chuva. Quando ele receber a última chuva, é só questão da terra enxugar, e pode entrar com os servos para fazer a colheita. 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 13 em diante fala sobre o arrebatamento da igreja. E a Bíblia diz que Deus, seu Filho Jesus Cristo, viria até os céus, e os seus anjos passeariam pela terra e recolheriam a grande ceifa. E então os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, se ainda estivermos vivos, logo imediatamente após os mortos ressuscitarem, subiremos ao encontro do Senhor nos ares, levados pelos ceifeiros, os anjos. O arrebatamento, queridos, está prestes a acontecer. A Bíblia não diz em que momento, se é no exato momento que o avivamento e o derramar do Espírito Santo está acontecendo, se vai levar um tempinho depois. O fato é que nós provavelmente veremos na nossa geração. Agora, você lutou tanto para chegar até aqui, e vai desperdiçar a oportunidade de subir com o Senhor? Fazendo a mesma coisa que o povo de Israel fez? Deixar de ter o seu prazer no Senhor, e mesmo em dias difíceis, de provas, de deserto e vale árido, você vai deixar de cavar os seus poços para buscar saciar sua sede na presença de Deus? Ou você vai renovar suas forças nele, depositar toda a sua esperança nele, aguardando, porque esse dia está muito, muito perto? Vale a pena pagar esse preço, vale a pena aguardar com paciência, porque o apóstolo Paulo estava encorajando os irmãos. Vocês não viram que acabou por esse tempo, há poucos anos atrás, acabou de acontecer um grande avivamento, caiu a chuva temporã. Isso é sinal de que as promessas feitas em Joel capítulo 2 vão se cumprir. Se a chuva temporã já caiu, a serôdia um dia virá, e nós começamos a experimentá-la há 1 século atrás. Até 300 anos atrás, haviam cerca de, você podia contar nos dedos da mão, a quantidade de igrejas que se denominavam cristãs, reformadas, entre a católica e a protestante, menos de 10, há 300 anos atrás. Há 100 anos atrás já haviam algumas centenas. De 1 século para cá, acho que ninguém tem uma estimativa aproximada, porque ela subiu para muito além da casa das dezenas de milhares, ao redor de toda a terra. A Bíblia diz em Abacuque, para a gente encerrar e orar, no capítulo 2 e versículo 14: pois a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus.
assim como as águas cobrem o mar. E em Mateus capítulo 24, Jesus compara que esses dias da vinda do Senhor seriam como nos dias de Noé. Como é que era nos dias de Noé? Jesus mesmo descreve. Eles faziam comércio, prosperavam, casavam e se davam em casamento, até que veio o dilúvio e não perceberam. Nos últimos dias, o dilúvio que virá não será de águas naturais, será das águas do Espírito. Se prepara, começa a abrir o olho e começar a perceber ao seu redor o quanto milagres que só eram ouvidos, só se ouvia falar e só eram vistos em Atos capítulo 2, estão acontecendo novamente, de até mortos ressuscitarem. Começa a olhar e perceber a sua volta, porque a mídia não dá ibope para isso. A televisão não dá notícia desses fatos, porque temem pelo grande avivamento, temem a volta do Rei dos Reis. Mas, se nós estamos percebendo que tudo isso está acontecendo à nossa volta, então Paulo diz, ou melhor, Tiago diz, espera com paciência, porque o avivamento está acontecendo, a chuva serôdia está sendo derramada, e se você quiser, você pode se molhar com essa chuva também, você pode mergulhar no rio da graça de Deus, você pode ser encharcado com a presença dEle também, para que quando o Senhor vier te buscar, Ele encontre uma noiva, sem mácula, sem rugas, perfeita, e que diz, bendito que vem em nome do Senhor. Em Mateus capítulo 13, Jesus diz, que este povo que o rejeitou, ele lamenta, porque como ele queria juntar Israel, debaixo da sua proteção e cuidado, assim como a galinha junta os seus pintinhos embaixo de suas asas, mas eles não quiseram, e ele não voltará, olha o que ele diz, até que eles dissessem, bendito o que vem em nome do Senhor. Presta atenção em quantos estão se convertendo em Israel. Vai procurar notícias, pesquisa sobre isso, porque também a televisão não dá notícia disso. Milhares de judeus, não só muçulmanos, de judeus estão se convertendo a Cristo. Volta e meia a gente está vendo notícias de muçulmanos que estavam tramando a morte de alguns cristãos, e de repente o próprio Senhor Jesus aparece para eles, da mesma maneira que a Bíblia descreve que ele apareceu para o apóstolo Paulo, que quando apareceu ainda era Saulo, perseguidor e exterminador de cristãos. Numa época sombria como essa, em que os muçulmanos decapitam, não sei se é essa palavra, estão decapitando, cortando a cabeça de cristãos, o próprio Senhor Jesus está aparecendo em pessoa, e milhares estão se convertendo. Isso é a chuva serôdia. Essa chuva já está caindo, já faz 100 anos que ela começou, e vai chegar um momento em que a lavoura terminará de amadurecer, e então só resta a colheita. Você está pronto? Você está preparado? Você já se molhou nas águas do Espírito? O Senhor te convida a dobrar os joelhos, a rasgar não as vestes, mas o coração, a se arrepender, a clamar a misericórdia de Deus, a buscar as águas que renovam suas forças, águas do Espírito, porque só Ele pode te renovar numa época tão sombria como essa. Só Ele pode
te sustentar em tempos tão difíceis para se buscar a Deus, em que o mundo oferece tantas outras coisas que roubam o prazer das pessoas em buscarem a Deus. As pessoas não têm mais prazer de buscar ao Senhor. Eles vão debaixo de uma chuva dessa jogar bola. Está caindo trovão, tem gente que até morre, que cai um raio no meio do campo, estavam jogando bola na hora da chuva. Mas se tomar uns pingos d'água no dia que vem para o culto, não. Porque as pessoas sentem mais prazer nas distrações do mundo. Não tem nada de errado contra o futebol. Eu gosto de jogar, apesar de ser um perna de pau, mas gosto também. O que eu quero dizer é, onde você coloca o seu coração? Onde está o seu prazer? A tua alma suspira pelos átrios do Senhor, você não vê a hora de chegar ao culto novamente. Você sai daqui e já está com saudade novamente do Senhor. Você tem que chegar em casa, dobrar seu joelho no quarto, ou na sala, ou em algum lugar onde você busca ao Senhor. Se o seu prazer é buscar ao Senhor, se prepara para se molhar com as águas do Espírito, porque essa chuva já começou a cair. Se você quiser sair debaixo da sua zona de conforto, desse telhadinho que te protege, e se lançar embaixo da chuva, deixa as águas do Espírito te tocar. Coloque-se de pé nessa noite. Aleluias. Aleluias. Anseie por Ele.